Começando por, todos os conceitos começaram por carga elétrica. Muito bem. Opa. Carga elétrica. Nós vimos que toda matéria é constituída por prótons, nêutrons e elétrons. Toda matéria, do qual tem o átomo, a menor parte, que ele é constituído de prótons, nêutrons e elétrons. Não é isso? Então, vimos que esses elétrons que tem toda a substância, se ele tiver um acúmulo de elétrons, ele cria em torno de si o que? Uma energia potencial. Ele cria uma energia elétrica em torno de si. Se eu tenho um acúmulo de carga elétrica, de um lado, eu tenho um acúmulo, eu tenho elétron sobrando, positivo é elétron faltando, não é isso? Porque não confundindo com o que está no núcleo, o próton, que é o positivo. Nós estamos pensando em termos de o que tem em torno de si. Então, se eu tenho acúmulo de carga de um lado e faltando do outro, o que acontece quando eu comparo os dois? Eu vejo que há o que? Uma diferença de potencial. Então, daqui para cá eu tenho uma diferença de potencial. Eu tenho um potencial de um lado, um potencial que eu vou chamar aqui de E1, aqui eu tenho de E2, então, ou seja, um potencial elétrico, que ele vai produzir uma DDP. Essa diferença de potencial evidenciada, ele tem uma unidade. Qual a unidade dessa diferença de potencial? Volts. Se eu agora tenho essa diferença de potencial, se por algum momento, por algum motivo, os elétrons começarem a fluir de onde está sobrando para onde está faltando, a esse movimento nós damos o nome de? Então daqui na DDP eu tenho carga elétrica, que ela cria uma DDP, se eu tiver um acúmulo deles. Se eu tiver um fluxo desses elétrons, vai chamar o quê? Corrente elétrica. Qual a unidade de corrente elétrica? Ampere. Muito bem, ampere. Agora com um detalhe: a relação entre esse volts e essa corrente, a DDP, e a corrente que passa, nós observamos que é possível se produzir um trabalho com isso, não é? Não é? Que nome que dá essa capacidade de produzir trabalho? Quando eu vejo em termos elétricos, chama de energia. Está aqui, o que eu tenho em torno de si. O que nós damos a essa relação entre os dois? Como chama? Potência elétrica. Essa potência elétrica, então, é uma capacidade de produzir um trabalho usando os conceitos elétricos, usando o elétron. Seria isso? Qual é a unidade dessa potência elétrica? Watts. Ou watts, tudo no ar, constatou-se também que esta relação da potência elétrica, quando eu olho pela força e pela corrente, eu posso estabelecer uma correlação matemática entre isso. Posso ou não posso? Ela se dá sob que fórmula? P igual a V vezes I. O que quer dizer isso? Traduzindo um conceito, o que quer dizer isso? Essa capacidade de produzir trabalho se dá por uma relação direta do produto entre a diferença, a força aplicada e o quanto de elétron que passou. Ou seja, o produto entre a tensão e a corrente. Gente, muito bem. Agora, essa corrente elétrica,
ela varia de acordo com o meio que você coloca? Varia. Varia. Agora, você acha que é fácil o elétron se deslocar de um lado para o outro assim? Não. Agora, nós vamos olhar. Esse fluxo, eu vou usar o quê? Um material para que ele se desloque, é isso? Eu vou pegar todo o material, então eu posso utilizar para que eu use para passar corrente elétrica? Todo o material? Não. Por que não? Todos não têm elétron? Todos têm elétron? Por que eu não uso todos? Por quê? Alguns seriam que têm a dificuldade de ceder esses elétrons, em trocar esses elétrons. Alguns materiais têm uma dificuldade, não é todo elétron que sai assim brincando. Eu aplico uma força nele, qualquer forcinha ele vai assim se entregando. Não é assim não. Tem material que tem uma dificuldade maior de ceder esses elétrons. Se ele tem uma facilidade de ceder elétron, ou seja, ele vai ter o que? Os elétrons vão fluir por ele. A essa facilidade de ceder elétrons, nós chamamos de... Essa facilidade, quando o material ele tem uma facilidade de ceder, de que o elétron passe por ele, eu vou dizer assim, ele conduz o elétron. Está muito infantil isso não, né? Posso usar esse termo? O elétron vai ser conduzido ao longo deste meio. Se esse meio tem uma facilidade de permitir que o elétron passe livremente, ele vai de um átomo para o outro e passando ao longo desse material, eu digo que ele é desse ponto aqui, eu vou verificar o meio, que eu tenho dois meios, vamos dizer, se ele tem facilidade de conduzir o elétron, vocês vão entender por quê. O elétron, eu diria que ele é um condutor. Condutor. Eu vou usar um condutor. Legal. O que quer dizer com isso daí? Um condutor é que ele tem a facilidade de eu posso usar para que o elétron passe em torno dele. Os elementos constituintes, eles fazem com que os elétrons passem ao longo dele e ele não perde a característica dele. Agora, como nós falamos aqui, tem alguns, nem todo elétron, nem todo material permite que esse elétron passe por ele. Aí eu dou um outro nome que você falou agora há pouco, você já ouviu, isso está implícito para nós. O que é que você faz quando você vê o fio descascado, desencapado? O que você pede? Alguém tem aí por acaso o quê? Uma fita isolante. Por que isolante? Por que isolante? Isola. Isola, um termo, jargão popular, mas isolante, ou seja, ele impede, ele isola, ou seja, não deixa que você tenha contato, ou seja, você protege aquele condutor, ou seja, onde está, tem uma camada de isolação, de proteção. Então, mas o isolante quer dizer que ele tem dificuldade, ele não deixa passar o elétron através dele com facilidade. Só se você forçar muito a barra. Peraí, professor, quer dizer então que o isolante deixa tudo bem aí? Tudo bem? Tudo bem? Então tá ótimo. O isolante ele deixa passar a corrente. O isolante não deixa passar em circunstância nenhuma. Muito grande, ele rompe. Ele perde essa característica de impedir. Porque tudo tem limitação, mas eu vou falar, o meio tem uma facilidade e uma dificuldade. Eu vou chamar isso aqui de isolante. Espera um pouquinho. Isso aqui está óbvio para nós, é no nosso dia a dia. De repente você vai ver um fio que você liga numa tomada, o fio tem uma camada de proteção. Mas o elétron
passa lá dentro. Se o fio estiver desencapado, o que você vai fazer se você pegar? O que você faz? Leva choque. O que é o choque? Os elétrons vão passar por você. Então nós somos condutores? Somos. E aquela capa de proteção, o que faz? Isola. Ele não deixa que o elétron passe por você. Você pegou, mas aquela camada de proteção não vai permitir que o elétron passe por você. Segue o teu caminho, elétron. Segue o teu caminho. Agora, esta permissividade e a dificuldade de deixar com que o elétron passa, eu poderia dizer a você que se eu aplico uma força física, eu não vou ter o quê? Toda ação provoca uma reação. Se eu vou aplicar uma força, eu vou aplicar uma ação elétrica em um meio ou objeto. Se eu apliquei uma ação aqui, o que é que ele vai reagir? Como ele vai resistir a essa força? Quando você fala uma reação, ele não está resistindo à força aplicada? Ele resiste até um certo ponto, mas há uma condição natural de repouso que ele vai se opor àquela aplicação da força. Então eu chamo isso aqui de resistência. Gente, é uma maneira bem simplista de nós entendermos isso. Agora, a resistência, pelo que nós vimos aqui, ela é igual para cada material? Ela é igual para cada material? Então o que difere? O que difere? A constituição do material. Aí nós vamos ver que para cada material, essa dificuldade que ele tem, nós chamamos de resistividade. Essa resistividade para cada material tem a sua específica. O quanto ele se opõe a essa passagem de corrente elétrica. Como a matemática é nossa aliada, é nossa amiga, se nós fizermos um exemplo do cano de água. O cano de água tem o fluxo de água a vazão. Se eu tiver dois canos, um mais largo, outro mais estreito, qual que tem maior facilidade em passar a água? É largo, porque tem um diâmetro maior. Ué, se eu tenho um condutor, eu tenho um diâmetro dele, quanto maior o diâmetro do cano, vamos dizer assim, mais facilidade ele tem para passar a água. E se eu tiver um meio, que eu estou chamando de condutor, e vamos usar esse aspecto do cano, circular também, mas o que quer dizer o diâmetro dele? Se eu olhar pela frente, eu tenho um condutor. Imagine esse meu condutor meio deformado, mas esse condutor ele tem um comprimento L. Comprimento L. Eu tenho aqui um diâmetro dele. Se ele tem um raio, eu posso para um raio, automaticamente eu vou ver o diâmetro. Se eu tenho um raio, eu consigo estabelecer qual que é a bitola dele. Eu posso dizer pela área? Posso dizer pela área? Então, automaticamente eu consigo ver a área. Quanto maior é a área, eu vou fazer a similaridade. Quanto maior é a área, se eu tenho mais elementos aqui, eu não vou ter facilidade, pensando no condutor elétrico, não vai ter mais facilidade de passar elétrons? Então, o que quer dizer? Quanto maior é a área, eu ofereço menos resistência. Para estabelecer essa formulazinha maravilhosa, você imagine, se eu tenho a minha resistência. Quanto maior é a área, menor é a resistência.
Em termos matemáticos, qual a relação que se dá isso? Se eu aumento a área, eu diminuo a resistência. Se eu colocar a minha área direta aqui, resistência igual a algo multiplicado uma constante vezes a área. Se eu aumento a área, não aumenta a resistência aqui? Isso aqui é uma constante, não aumenta nesse caso aqui? Com essa expressão matemática? Aumenta ou não aumenta? Como que eu jogo a minha área? Como é que eu aplico na minha fórmula? Para que nesse caso aqui, vou botar a linha, tá? Se eu aumento a linha, eu também aumento a resistência. Mas eu não quero isso. Para traduzir esse conceito, eu vou colocar a minha resistência. Se eu por acaso colocar no denominador, eu tenho aqui uma constante, ou um número qualquer. Se eu aumento a área aqui, eu não vou diminuir esse quociente? Diminui no quociente? Diminui. Então, esse resultado todo, automático, se eu aumento isso aqui, o que acontece com esse resultado todo? Diminui automaticamente a minha resistência, diminui. Que se esse todo diminui, ou seja, a minha resistência também diminui. Tudo bem? Mas esse K aqui, ele tem outros fatores, depende do que? Primeiro, a minha resistência vai se dar então por o quê? O comprimento. Quanto maior é o condutor, eu posso atribuir que quanto maior é ele, automaticamente eu vou ter uma dificuldade maior ou um tempo maior, ou sei lá como que eu posso interpretar, mas o comprimento ele é diretamente proporcional a essa dificuldade da resistência. Se eu aumento o meu cabo, se eu aumento ele, eu teoricamente não vou aumentar também, eu tenho mais material, então eu tenho que vencer tudo isso. Então, se eu aumento o meu cabo, o meu fio ou o meu condutor, automaticamente eu estou aumentando o que? A resistência. Ok? Então, eu posso dizer que esse K, ele é proporcional também ao comprimento. Por outro lado, esse K também depende do que? Só do comprimento? Da característica desse material. Não é isso? Se eu mudar o material, não muda essa permissividade? Se eu tenho alumínio, se eu tenho ferro, se eu tenho cobre, se eu tenho ouro, se eu tenho todos os materiais, se eu tenho borracha, eu não tenho vários materiais? Se eu mudar esse material, muda essa permissividade? Então eu vou dizer que essa resistência, aqui também tem o material. O material que ele é constituído, eu tenho o comprimento e o material. A esse material, essa característica particular de cada um, eu vou chamar ele de uma certa dificuldade essa de resistir a passar. Eu chamo de resistividade. Essa resistividade tem uma letrinha grega, Rho. Então eu vou colocar na minha fórmula, espera um pouquinho. Se eu aumento a resistividade ou não aumento a resistência, a resistividade mede exatamente assim a dificuldade que tem de passar. Se a dificuldade aumenta ou não aumenta a resistência, então a resistência vai ser diretamente ligada à resistividade. Se eu aumento a resistividade, aumenta a resistência. Eu vou dizer que o comprimento também não influencia. Quanto maior o comprimento, não aumenta a resistência. Como também, se eu dividir pela área, eu vou ter que a resistência vai se dar por uma relação direta da resistividade e comprimento e inversamente proporcional à área. Quanto maior a área, menor a resistência. Tudo bem? Gente, é conceito. É conceito. Então eu já defini que qualquer material que eu vou utilizar, ele vai me apresentar. Se eu colocar, por exemplo, aqui um dispositivo, eu tenho uma dificuldade de carga elétrica do lado e um excesso de carga elétrica do lado e faltando do outro, se eu permitir uma ligação entre eles por um meio, de acordo com esse material,
vai me dar uma relação direta entre a quantidade de elétrons que se passa. Tudo bem? E aqui eu já vou, como a matemática é nossa aliada, eu vou dizer, espera um pouquinho, se eu utilizar, vamos pensar aqui uma bateria. Gente, eu desenhando agora uma bateria. A bateria, eu já sei que ela tem entre aqui um polo positivo e um polo negativo, não é isso? Agora, uma bateria. Olha aqui, um polo negativo e um polo positivo. Ah, se eu pegar um fio daqui e passar para cá, se eu unir um fio aqui, em outras palavras, se eu pegar um fio, peraí, vamos colocar uma chave nesse negócio aqui. Se eu ligo um fio numa ponta e numa outra, fechar essa chave, o que vai acontecer? Ah, professor, então eu vou pegar todos os elétrons daqui, os elétrons estão aqui, então o elétron daqui ele vai vir, o elétron, ele vai passar para outro. Essa passagem se dá a corrente que eu chamo de I. Espera um pouquinho. Qual a dificuldade que eu tenho se eu coloco direto um fio aqui? Você pode fazer isso? Na prática, você pode pegar um fio, ligar um fio daqui para cá direto? Você faz isso? Por que não? Você tem uma tomada. O que é que eu tenho na tomada? Hoje as tomadas são assim, né? Tomada, eu tenho aqui um polo, dois polos, aqui eu tenho normalmente um terra, que é para ser um terra. O que eu tenho entre esses dois polos aqui? O que eu tenho? O que eu tenho na tomada? Energia. Eu tenho energia? Eu tenho energia na tomada? Eu tenho energia ou eu tenho uma força elétrica? Eu tenho uma força elétrica. E eu tenho aqui o que? Uma DDP. Se você pega um fio aqui, olha, todo mundo já foi advertido do canto isso. Você pode pegar um fio daqui e colocar aqui direto? Por quê? Estoura. O que é isso? O que quer dizer isso? Dá choque? Não, você pegou um fio encapado. Você pode fazer isso? Você pode pegar dois fios na rede e encostar um no outro? Por quê? O que acontece? Tá o quê? O que é curto-circuito? Eu falei, que estoura? Tá o quê? Gente, é uma condição que ninguém pode fazer isso. Mas tecnicamente você sabe, só foi advertido, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas por que é que você não pode fazer isso? Porque você força uma passagem de elétrons de aonde tem sobrando para onde tem faltando. Só que é o seguinte, se você trabalha, se você não apresenta resistência, oposição a ele, essa corrente vai como uma avalanche. Olha, não é? Olha aquela barragem, não tinha uma resistência, o que aconteceu? Quando ruiu, quando acabou, minou a resistência, o que aconteceu com a avalanche? É exatamente isso que acontece se eu não apresentar uma dificuldade, se eu não criar isso tecnicamente, dimensionar esta oposição, meu amigo, os elétrons passam com tudo. Então eu não posso fazer isso daqui. Essa situação, ela é anômala. Eu tenho que colocar um elemento, por exemplo, vou colocar aqui uma lâmpada. Uma lâmpada. Se eu fecho a chave, o que vai acontecer com a lâmpada? Ah, acendeu. Legal. Se eu fecho aqui agora, eu tenho uma lâmpada, ela... Luz. O que quer dizer a luz? Olha, produzindo um trabalho. Eu tenho aqui uma DDP,
que é uma tensão, eu tenho uma corrente aqui que é uma corrente em ampere, DDP em volts, eu tenho a corrente, automaticamente aqui a lâmpada vai acender. De acordo com o brilho da lâmpada, eu verifico qual a intensidade de luz. Eu não estou medindo isso. Eu vou ver que tem lâmpada que brilha mais, outra brilha menos. Só que, dependendo de analisar agora a questão construtiva, característica dela. Mas eu posso dizer que, se eu aumentar, se essa relação é uma tensão aqui e a corrente, a potência, de acordo com a potência, vai dar uma intensidade, vai produzir um trabalho diferenciado? Gente, eu estou analisando aqui, vamos pensar nisso, vamos falar logo qual é. Aquela lâmpadazinha que não se usa mais, que é aquela do filamento. Né? Se eu aumentar a potência, ela não brilha mais forte? Qual que é a potência? Uma lâmpada de 60 watts, uma lâmpada de 100 watts, uma lâmpada de 10 watts, 5 watts, de acordo com a potência, não é isso? Ela brilha ou não brilha? Gente, olha o conceito. Nós vamos fechar um ciclo hoje aqui. Olha aqui. Então a minha potência está ligada. Então a minha potência, se porventura, o que é que entrar, por exemplo, eu botei aqui uma lâmpada, a relação entre ela, a potência, que é V vezes I, vai automaticamente me definir uma intensidade luminosa na minha lâmpada incandescente. Na lâmpada incandescente. Bem, agora, se eu não tiver essa oposição, aquilo vai estourar. Vai estourar. Então isso quer dizer o seguinte, que esse curto-circuito, ele não apresenta dificuldade nenhuma. Ué, ou se eu porventura colocar um isolante aqui, o isolante é aquele que tem o isolante é aquele do qual ele não deixa passar elétron. Se eu substituir essa lâmpada, eu substituir por borracha, por exemplo, eu vou pegar um pedaço de borracha e ligar aqui de um lado da borda, do outro ali. Vai passar a corrente elétrica? Por quê? Porque ele tem uma resistência, vamos dizer assim, ele tem uma resistência alta dele. Aqui, gente, de uma maneira bem simplória e simplista, nós vamos entender que eu tenho uma força aplicada. Eu tenho uma força aplicada, que é a DDP. Eu tenho um objeto ou um meio. Se eu ligar isto de acordo com a resistividade ou a resistência, que eu encontro, automaticamente vai definir o que? O fluxo de elétron, a corrente elétrica. Acontece ou não acontece isso? Não é? Então eu posso trazer que a essa relação, se eu aplico, eu tenho aqui uma resistência, eu tenho um objeto e uma resistência, eu aplico uma tensão, o que vai acontecer se eu fechar esse circuito? Eu aplico uma DDP numa resistência, automaticamente eu vou ter o que? Uma corrente elétrica, e que essa DDP, que é o V, eu posso dizer o seguinte, que eu aplicando uma força elétrica ao longo de um elemento que tem uma certa resistência, eu vou verificar uma passagem de elétron através dele. A essa passagem de elétrons, eu posso estabelecer também uma relação matemática entre esses três. Eu tenho dois fenômenos que eu já vi, que é a tensão, que é a força. Eu vou ter um fluxo de elétron, que é a corrente, o fluxo de elétron que é dado pela corrente I, mas automaticamente no meio que eu estou colocando é uma resistência. É algo que vai opor, um elemento. Então eu posso estabelecer uma relação matemática entre ambos, de forma que vai se dar da seguinte maneira: V vai ser igual a R. Ou seja, se eu aplicar uma força elétrica
de uma resistência, ele vai circular uma corrente elétrica. Mas espera um pouquinho. Essa corrente, se eu isolar agora, eu vou voltar aqui, eu posso apagar aqui esse trecho aqui? Vou ver esse conceito. Eu vou trazer isso daqui. V igual a R vezes I. Ou, em outras palavras, eu posso dizer matematicamente. Vamos brincar com a matemática? A matemática nos usou até agora, mas nós vamos agora, a partir de agora, usar a matemática. Vem? Então, I, eu posso isolar o I? I vai ser igual a V sobre... Pode ser? Ou, olha o conceito. A matemática para uma equação normal é abstrato, mas eu trazendo ele pela questão da eletricidade, Ana, tudo bem aí? Se eu trazendo para o conceito, eu posso dizer o seguinte, que eu vou ter quando eu aplico uma tensão sobre uma resistência, vai produzir um fluxo de corrente que se dará pela relação direta, pelo quociente entre a força aplicada e o quanto que ele resistiu. Concorda comigo? Não é quase que óbvio isso? Não é quase que óbvio? Eu tenho uma corrente elétrica que será proporcional à razão, ao quociente entre a força que eu aplico e o quanto ele resistiu à força. Caramba! Interessante isso. Tudo bem? Diga. Está juntando as coisas? Estão conseguindo juntar esses elementos? Está conseguindo? Eu usei de uma maneira bem simplista para chegar a um conceito que esse camarada, eu achei tão célebre, não sou eu, o mundo todo, que até o nome dele, o cara que pensou nisso, tem que ser batizado. Foi o Luiz que pensou nisso? Olha, foi um homem que pensou nisso. Mulheres, isso não é nada, pelo amor de Deus. Mulheres, mas foi um homem que pensou nisso. Tanto é que esse homem deu o nome dele para esta lei. E ela é chamada de lei de Ohm. Lei de... Fala comigo. Lei